Olá, aqui é a Helga com Notícias Não Tão Católicas. Professor de teologia compara missas privadas com... Não posso dizer a palavra, porque o YouTube não deixa. Vou soletrar. M-A-S-T-U-R-B-A cedilha Professor de teologia compara missas privadas com isso. Massimo Fagioli, professor de teologia pró-Francisco na Universidade de Villanova, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, sugeriu que a missa sem congregação é uma forma de onanismo litúrgico. O tweet, agora deletado, foi escrito no dia 31 de março e tornado público por Joseph Shaw, da Sociedade de Missas Latinas Inglesas. O Twitter dizia: na Igreja Católica, alguns utilizam essa pandemia para uma agenda teológica que revela-se no onanismo litúrgico, como o documento dos bispos da Úmbria, na Itália, mas que vai além disso e precisa ser abordada. Viganò, como podemos esperar que nossa oração seja agradável ao céu? A famosa humildade de Francisco é para o arcebispo Viganò a busca de um propósito narcisista e político, que quer agradar o mundo. Viganò disse a Aldo Maria Valli no dia 7 de abril que não se pode exigir obediência ao Papa se aquele que está sentado no trono de Pedro comporta-se como se não fosse Papa. Ele acusa Francisco de depreciar e humilhar Nossa Senhora, talvez para agradar os protestantes. Se o ecumenismo implica desonrar Nossa Senhora e silenciar as verdades católicas para agradar os que estão em erro, temos mais uma prova de que o ecumenismo não agrada a Deus. Em relação à maldita Pachamama, Viganò observa uma substituição da Mãe de Deus pela Mãe Terra, em deferência à religião globalista e ecologista. A entrada da Pachamama em São Pedro, sobre os ombros dos prelados, profanou a igreja que agora requer uma reconstituição, explica ele. Até lá, todas as liturgias ali realizadas acrescentam sacrilégio ao sacrilégio. A privação dos sacramentos por causa do bichinho é para Viganò um castigo pela nossa infidelidade, pelos sacrilégios litúrgicos, pela indiferença do clero, pela comunhão na mão, pelo desleixo das celebrações. Como podemos esperar que nossa oração seja agradável ao céu? Pergunta ele. Arcebispo de Melbourne derrama vergonha sobre a própria cabeça. Após a exoneração ou a liberação do cardeal Pell, o arcebispo de Melbourne, Peter Comensoli, publicou uma carta incrivelmente miserável. Pell reside atualmente no mosteiro carmelita de Melbourne. Comensoli lamenta que os últimos anos do julgamento tenham sido dolorosos para os pessoalmente envolvidos no caso, mas, muito particularmente, ele menciona aqueles cujas feridas foram reabertas, mas não menciona o sofrimento do cardeal inocente. Continua a reconhecer primeiro o criminoso acusador de Pell por ter apresentado sua história fabricada, só então menciona a condenação e a prisão injusta de Pell. No final de um dos erros judiciais mais vergonhosos da Austrália, um miserável Comensoli retoma, abre aspas, alguns serão consolados, outros continuarão angustiados. Fecha aspas. A dama de Francisco volta a ser uma vergonha. A política holandesa Liliane Ploumen promove atualmente a pílula para deixar de viverem os bebês nas barrigas da mãe. Não posso dizer a palavra, ok? A política holandesa Liliane Ploumen promove atualmente a pílula para essa finalidade como uma solução fácil para acabar com a vida das crianças que ainda estão por nascer durante a crise do bichinho. Um pormenor curioso: as clínicas especializadas nessa tarefa opõem-se à proposta de Liliane Ploumen porque temem por seus lucros. Francisco fez de Ploumen, em janeiro de 2018, uma dama comandante da Ordem Equestre de São Gregório. Essa honra é conferida aos católicos e às vezes aos não católicos, em reconhecimento a seu serviço à Santa Sé e à Igreja. Tais serviços são trabalhos inusuais, um apoio à Santa Sé ou os exemplos
E o Glória TV pergunta: do mal? Os exemplos que os premiados dão em seus próprios países. Declaração do Vaticano sobre a absolvição do Cardeal Pell. Abre aspas. A Santa Sé, que sempre manifestou confiança na autoridade judicial australiana, congratula-se com a decisão unânime do Supremo Tribunal relativamente ao Cardeal George Pell, absolvendo-o das acusações e anulando sua sentença. Confiando seu caso à justiça do tribunal, o Cardeal Pell sempre manteve sua inocência e esperou que a verdade fosse apurada. Ao mesmo tempo, a Santa Sé reafirma seu compromisso de prevenir e perseguir todos os casos de contra menores. Bispos espanhóis canonizam líder islâmico. A Conferência Episcopal Espanhola escreveu uma condolência pela morte de Riay Tatari Bakri, de 72 anos, assinada pelo bispo de Almeria, Dom González Montes, e pelo bispo de Valladolid, Dom Arguello García. Tatari era um sunita sírio que tornou-se imã em Madrid e morreu como presidente da Comissão Islâmica da Espanha, representante legal de todos os muçulmanos e de todas as organizações islâmicas na Espanha. Os bispos pedem ao Deus Altíssimo, compassivo e misericordioso, uma expressão tipicamente islâmica, que receba-o no paraíso, recompense-o e dê-lhe a paz. Peter Seewald escreve uma biografia extremamente longa de Bento XVI. O autor alemão Peter Seewald, que publicou vários livros de entrevistas com Bento XVI, escreveu uma biografia monumental, relata Armin V. Bach, no Twitter, no dia 7 de abril. O livro Bento XVI, Uma Vida, tem 1.200 páginas. Será lançado no dia 4 de maio em alemão. Quase imediatamente, traduções italianas, polacas, espanholas e inglesas estarão disponíveis. A Bloomsbury Publishing garantiu os direitos de tradução para o mundo de fala inglesa. Eles sabem, bichinho é convite, não punição divina. Os bispos alemães e austríacos protestam, dizendo que o bichinho não é castigo de Deus. Para o bispo de Bamberg, Ludwig Schick, chamar o bichinho de um castigo divino é um ato cínico e incompatível com a mensagem de Cristo. O bispo Wilmer de Hildesheim chamou terrível e até mesmo completamente não cristão o conceito de um Deus punitivo. Para o bispo de Limburg, Betzen, presidente dos bispos alemães, o bichinho não é certamente um castigo de Deus que ama incondicionalmente. O cardeal Marx acredita que entender o bichinho como castigo de Deus levaria a uma imagem muito difícil e negativa de Deus. Para o bispo de Passau, Stefan Noster, Deus não quer castigar, existem apenas consequências do pecado. O bispo de Espira, Wiesmann, lançou o conceito de que considerar o bichinho como castigo de Deus é uma teoria pseudo-religiosa da conspiração levada a cabo por círculos fundamentalistas. O cardeal de Viena, na Áustria, Christoph Schönborn, muito conhecido nosso, não deste canal, disse que o bichinho não é um castigo de Deus porque eu, disse ele, não consigo imaginar Deus assim. Melhor seria dizer que Deus convida-nos a pensar. E o Glória TV, que é o compilador de todas essas notícias que trago aqui, diz: se os alemães são tão inflexíveis, é possível acreditar justamente no contrário. Reclusos, que são conhecidos por odiar delinquentes que gostam de fazer aquelas coisinhas com crianças, aplaudem Pell. O cardeal George Pell soube de sua absolvição enquanto via o noticiário televisivo sozinho em sua cela prisional, disse ele à Catholic News Agency no dia 7 de abril. Ouvi um grande aplauso de algum lugar dentro da prisão, e depois os outros 3 reclusos perto de mim deixaram claro que estavam felizes por mim. Após sua libertação, Pell comeu um bife como sua primeira refeição livre depois de 400 dias na prisão e em plena Semana Santa. O que eu realmente espero é celebrar uma missa privada, disse ele. Ele disse que a prisão foi como um longo retiro e um tempo de reflexão, de escrita e, sobretudo, de oração.